Vamos dar início agora à interpretação textual. Vou dar umas dicas respondendo algumas questões de uma antiga prova da UES, ok? Sobre interpretação textual, a gente vai analisando aqui, vai estar analisando esses dois textos. Texto 1. Vamos ler comigo. As diversas manifestações populares do último 7 de setembro contra a corrupção na política brasileira revelam uma tomada de consciência da sociedade civil. Você tem que ler e ir marcando na sua prova, tá bom? Não tenha medo de marcar. Pegue a sua canetinha, vá marcando por baixo das letras as partes que você acha importante. Não vá marcar tanto também porque você vai ficar perdido. Então, o que eu aconselho é que você marque alguns trechos importantes ao longo do texto para que você tenha uma localização melhor quando o enunciado lhe der o comando para você buscar aquela informação. Contudo, quantos estão cientes de que a mudança deve começar a partir de cada um de nós? Olha só, essa parte aqui também é muito importante porque faz um indagamento. Essa é a tese do texto. A gente pega essas palavras-chave, essas coisas importantes. Acreditou-se por largo tempo que seria democrática, apenas mobilizando multidões, derrubando ditadores, realizando eleições e protestando contra as práticas corruptas dos governantes. A história, por sua vez, tem mostrado que a construção de tempos novos exige, obrigatoriamente, novas condutas de todos, mudança profunda nas subjetividades. Ou seja, de pouco adianta reclamar posturas éticas aos governantes e instituições políticas se até mesmo os mais esclarecidos e escolarizados não estão dispostos à renovação de suas práticas cotidianas. Essa é a ideia principal do texto. Quer dizer o quê? Que não basta mais apenas aquele protesto no meio das ruas derrubando governadores e criticando-os se a gente não efetuar a mudança interna. É aquela velha tese de o erro nunca está em nós, está neles. A gente sempre busca expurgar a culpa para os outros. Diz o sociólogo José de Souza Martins, em o livro dele, O Poder do Atraso. A política do presentinho vai desde a universidade, que se rebela contra a corrupção, até a vida paroquial e até os mais inesperados recantos da vida social. Aqui ele está dizendo que a corrupção existe em todas as nossas relações subjetivas, como cidadão e em qualquer área do conhecimento e de atuação, de profissão, deliberadamente da nossa sociedade, ok? Rigorosamente, pois, e de qualquer modo, tem o débito moral que pode ser pago politicamente. Rigorosamente, pois, por um conjunto enorme de práticas, condutas e concepções relativas à ideia do favor e da retribuição, pode-se dizer que o conceito de corrupção, como se difunde na sociedade brasileira hoje, atinge não só alguns políticos, mas quase toda a população, sem disso ter consciência. Está de algum modo envolvido em corrupção. Aqui ele está afirmando que, de algum modo, a corrupção está arraigada não só no sistema político, como também na população. Acaba que os políticos, sendo reflexo das nossas corrupções diárias, aspas. Atire a primeira pedra quem não praticou corrupção no dia a dia. No popular, avançar o sinal vermelho, jogar lixo na rua, furar a fila, ignorar a faixa de pedestre, agradar funcionário para conseguir algo. Dizemos que o Brasil é assim mesmo, é apenas um jeitinho, mas que queremos serviço público decente, cumprimento das leis, ética dos políticos. E assim, ao longo de gerações, vamos perpetuando no tecido social práticas clientelistas e antiéticas mescladas a uma ideia cidadã equivocada, focada no outro ou restrita às instituições sociais. É aqui onde a gente sempre busca colocar a culpa, nunca olhando para a nossa corrupção diária. É assim, ao longo de gerações, vamos perpetuando no tecido social. Quando ele quer falar práticas clientelistas e antiéticas, o clientelismo, você sabe, é aquela história do político que o toma lá da cá. Ele lhe dá uma coisa, você dá outra, geralmente é o voto em troca de alguma coisa. E todas essas práticas a gente acha que é probo, acha que isso é cidadania, e a gente nunca passa por uma autocrítica. Aqui tem apenas
uma questão interpretativa nesse texto que a UES pediu. Geralmente, das 10 questões, no caso do metrô vai ser 15 questões de português, eles vão colocar uns 2 textos e geralmente eles vão cobrar umas 3 questões de interpretação no máximo. Interpretação textual é mínimo e é básico. Eu quero também chamar a atenção de vocês para sempre observarem a fonte do texto, porque quando é na tipologia textual, a gente pode bater a questão só olhando para cá. Aqui é um colunista, né, do Jornal Diário do Nordeste. Aqui o ano e a página. Primeiro, o objetivo principal do autor no texto 1 é discutir o comportamento político do brasileiro. Isso aqui a gente já vê com bons olhos, porque de acordo com a nossa interpretação que a gente fez junto desse texto, eu e você, a gente não discutiu o comportamento político brasileiro, do povo? Sim, né? Então a gente guarda essa aqui. Não vá marcando logo de primeira, tá bom? Porque o tipo de aluno que já leu o enunciado e marca logo de primeira sem ver as outras, mesmo sendo a alternativa A, que a gente tem quase certeza disso, a gente aguarda mais um pouco, tá bom? Porque esse tipo de questão pega o aluno chamado aluno ejaculação precoce, porque ele lê o enunciado, já quer marcar logo a certa e esquece de avaliar as outras. Isso é muito passível de erro, porque às vezes pode ter 2 questões que vão no rumo, mas apenas uma é a correta. Então é necessário analisar tudo. Vamos por exclusão. Esta é a técnica que deve ser empregada em toda e qualquer questão de múltipla escolha que você vá resolver. O objetivo principal do autor no texto 1 vamos guardar isso aqui, provar que o brasileiro é um povo íntegro. E o texto em algum momento falou isso? Não, muito pelo contrário. Tem trechos em que ele dá até exemplos de comportamentos que não são íntegros, que são corrupção na nossa vida social e cotidiana, como avançar sinal vermelho, jogar lixo na rua, furar fila, ignorar a faixa de pedestre, etc. Então essa aqui está isolada. Criticar a corrupção na política brasileira, perceba que embora houve uma pequena crítica no início do texto, mas o principal objetivo do autor não é esse. O autor ele justamente critica essa ideia de achar os erros somente nos políticos e na política. Ele tira a câmera do foco dos políticos e volta para o cidadão. Esse é o objetivo principal dele. É demonstrar que, além de criticarmos os políticos, fazermos manifestação, devemos também nos vigiar e saber que a gente também pratica coisas que não são probas e que, por isso, a gente não é tão digno de certas coisas, pois somos eivados de vícios também. Então esse não é o objetivo principal do texto. Defender o ponto de vista da história do Brasil, essa aqui não tem nada a ver, não tem nem o que discutir, né? Então vamos para a alternativa A. Na questão 2 está pedindo ao mesmo tempo o plural e o diminutivo de 2 palavras, renovação e sinal. Então, renovação vai ficar renovações. Aí você perceba que vai ser suprimido o S, que compunhava a forma plural da palavra renovações. Então, vai ser cancelado aqui, ó. Renovações, aí bota zinha e lá no final vai o S. Renovaçõezinhas, vai ficar dessa forma o plural e o diminutivo da palavra renovação. Vamos fazer a mesma coisa com sinal. Perceba que sinal em plural vai ficar sinais. Como vamos botar para o diminutivo, a gente geralmente acrescenta o sufixozinho. Então, para adicionar o sufixozinho, a gente suprime o S, fica sinaizinho, e o S vai lá para o final. O S fica lá no final.
Então, a nossa resposta vai ser renovaçõezinhas com Z e sinaizinhos com Z. Então fica a letra C, renovaçõezinhas e sinaizinhos. O plural e o diminutivo das palavras ao mesmo tempo. Na questão 3, a forma verbal tem, com acento circunflexo, empregada 3 vezes entre as linhas 25 e 27, está graficamente acentuada por quê? A. Trata-se de um monossílabo tônico terminado em N. Errado. Pois há 2 formas de escrever ele, o tem com acento diferencial e o tem sem acento. Trata-se de um oxítono terminado em N. Está errado também, porque aqui não se trata de... não segue a regra da acentuação, porque trata-se de uma acentuação diferencial. Perceba que tem e tem é indiferente ao acento circunflexo. Sem o acento, ele vai ter o mesmo som de pronunciamento. Com o acento, vai ter o mesmo tom. Você pode fazer o teste aí de casa. Então, esse tem, ele não é vocálico. Ele não vai diferenciar como o som sai da sua boca. Ele vai diferenciar o plural e o singular. Está empregado no singular? Errado. O singular do indicativo, do presente do indicativo, tanto tem com acento como sem acento estão corretos. A diferença está no acento que é diferencial, que vai distinguir a flexão de números, sendo singular ou plural. Quando é singular, fica tem, sem acento. Quando é plural, fica tem com acento. Então, aqui, a forma verbal tem está empregada no plural, ok? Vamos lá no texto. Ó. A política do presentinho vai desde a universidade, que se rebela contra a corrupção, até a vida paroquial e até as mais inesperados recantos da vida social. Os que nada têm para doar está no plural. Logo, tem que concordar com o que está aqui no plural, ok, pessoal? E esse tem também está concordando com a mesma situação. Questão 4. Na sequência, avançar sinal. Vamos marcar os verbos. Jogar lixo na rua. Furar a fila. Ignorar a faixa de pedestre. O autor empregou somente verbos. A gente tem que saber qual é a definição de cada um desses verbos. No caso aqui, vamos destrinchar qualquer tipo de verbo. Todos esses tipos de verbo. Os verbos intransitivos, como por exemplo, podemos dizer o nascer, morrer, viver, cair, chorar. Perceba que eles não percebem de nenhuma complementação e nem cabe, não necessitam e também não cabe. Chorar, apenas chorou, nasceu, apenas nasceu, morrer, apenas morreu. Esse tipo de verbo, eles têm significação própria, não necessitando e não dependendo de outro tipo de complementação. Mas já alguns verbos que exigem alguma transitividade, exigem que sejam complementados. E eles são transitivos de 2 formas, diretamente e indiretamente. Diretamente não necessita de preposição. E os indiretos, eles necessitam de preposição. Perceba que exemplo de verbos transitivos, direto, começar. Vamos começar. Começar o quê? Perceba que com essa pergunta, vamos começar. Começar o quê? Digamos que na frase, começar a corrida. A corrida é o objeto direto do verbo, não necessitando de nenhuma preposição. Os verbos transitivos indiretos necessitam de uma preposição e de um objeto indireto para lhes dar um sentido, ok? Já os diretos não precisam dessa preposição. No caso da questão, os verbos são diretos, porque avançar o quê? Avançar sinal. Jogar o quê? Jogar lixo. Furar o quê? Furar fila. Perceba que não existe nenhuma preposição antes entre o verbo e o sentido dele. Todos são objetos diretos do verbo. Então, se são objetos diretos do verbo, é porque todos os verbos são transitivos diretos.
Os verbos de ligação, eles não possuem nenhum sentido, como por exemplo, a gente pode dizer os seguintes verbos: ser, o estar, ficar, andar, parecer, continuar, permanecer. Perceba que ele não tem sentido próximo e às vezes eles usam apenas para ligar certas partes da oração e dar um sentido num contexto geral. Estamos aqui na quinta questão. Com relação à concordância, a regência e a colocação, assinale a opção que contém a única frase gramaticalmente correta. Vamos analisar aqui a alternativa A. Cada um dos brasileiros deve ter consciência de que não se deve desobedecer às leis. O deve aqui está no singular e está correto, porque está concordando com o cada um, que a concordância é individual mesmo. A concordância verbal com a expressão cada um ou cada uma deve ocorrer sempre de forma singular, ok? Essa é a nossa alternativa, mas vamos analisar as outras. Os políticos não tornarão-se admirados. Está errado, porque o não, perceba que palavras, não somente o não, mas palavras com tom negativo, como o nunca, ele vai atrair os pronomes. Aqui está errado. O brasileiro se lembra dos corruptos, os quais nada faz. Errado. Os quais nada fazem, porque está em referência a os brasileiros. Nada fazem para melhorar a imagem pessoal. Sobre a alternativa C, o brasileiro se lembra dos corruptos. Ok. Os quais nada faz. Errado. O faz aqui está em referência aos corruptos, que deveria ser no plural. Então o correto é fazem em vez de faz. Os políticos se simpatizam com a população, a qual entrega-lhes os votos de confiança. Errado. O verbo entregar, ele exige objeto direto. Entregar, então aqui deveria ser o, a, os, as, e o não, o lhes, pois o lhes, ele é para objeto indireto. Texto 2. A falta que nos move. Como lidar com a sensação de vazio, de necessidade e carência que boa parte de nós experimenta? Transformação pessoal. Numa entrevista recente, a atriz Isis Valverde desabafou: "Tem um buraco enorme dentro de mim. Uma falta que não consigo explicar ou preencher, e que está sempre presente em tudo que faço, como um pano de fundo. Esse sentimento a acompanha em suas conquistas, projetos e relacionamentos. Às vezes fica encoberto, mas se há um pouco de silêncio interior, ele pode se manifestar claramente. E isso não acontece só com ela. O que Isis descreve tão bem é algo que habita o coração de todos. Essa quase indefinível sensação de necessidade e carência foi descrita pela filosofia, pela psicologia e pela literatura. Para alguns, ela é intensa, para outros, apresenta-se menos profundamente e com a mais raridade. Porém, uma vez ou outra na vida, nos encontramos com esse sentimento inequívoco de falta de algo que nem conseguimos definir direito o que é. Na mitologia grega, a mãe de Eros, o desejo, é a penúria, a falta. Sabiamente, os gregos colocavam a carência como a origem de tudo o que desejamos na vida. Para eles, esse gosto de escassez, de insuficiência, de insatisfação é a grande faísca que dá partida às nossas ações, planos e sonhos, diz a professora de mitologia Helenice Hartmann. Aqui podemos concluir que ele começa com uma reflexão lançada sobre o pronunciamento da atriz Isis Valverde, que ela sente um vazio. E aí ele acaba discorrendo do texto que esse vazio ele é normal, todo mundo sente, alguns mais, outros menos. E várias áreas do conhecimento humano já falaram desse vazio. E aqui ele busca discorrer sobre esse sentimento, sob o ponto de vista de estudiosos. E vamos continuar.
Saber disso gera alívio. Muita gente não consegue identificar esse aperto no peito que nos angustia e mal percebe que ele está ali, presente, ou que sequer existe. Ao dar nome para esse sentimento difuso, mais insistente, a vida pode se reorganizar de uma maneira diferente. Olha, isso aqui é interessante, porque já vai dar uma virada no texto. O texto iniciou dizendo que realmente existe isso, todo mundo tem, já foi estudado por várias áreas do conhecimento humano, desde os tempos mais antigos, porém, isso não é de um todo ruim. Ao dar um nome para esse sentimento difuso, mais insistente, a vida pode se reorganizar de uma maneira diferente. Perceba a virada do texto. Podemos reconhecer o que nos incomoda e, mais que isso, observar como essa falta primordial é capaz de conduzir, nem sempre de uma maneira mais sábia, a maioria dos nossos movimentos existenciais. Com base nessa nova consciência, é possível então uma regulação mais equilibrada do nosso desejo. Você tendo consciência daquilo, você vai poder controlar os seus desejos. Já sabemos o que os origina e assim podemos administrá-los melhor. Se admitirmos que essa falta jamais será preenchida com as ilusões do universo material ou mesmo emocional, isso aqui é interessante. Vamos abrandar a fome com que nos atiramos às pessoas e às coisas. Dessa maneira, é possível nos contentarmos e nos sentirmos gratos com o que já temos, pois atendemos a essa necessidade de outra forma. Aqui está dizendo que às vezes esse vazio é tão grande que a pessoa busca alimentar esse vazio com relações ou objetos ou coisas materiais. E nem sempre isso é possível. Mas ao descobrir esse buraco que existe na gente e saber que ele é insaciável mesmo, realmente é uma coisa que todo ser humano tem, a gente pode controlar nossas expectativas e desse modo não esperar tanto de outras pessoas ou de outras coisas para que seja suprido esse vazio nosso. Não se trata de suprimir desejo, mas de transformá-lo, de desejar um pouco menos aquilo que nos falta e um pouco mais aquilo que temos, entende? A gente vai deixar de projetar a necessidade de preencher esse vazio para objetos e coisas e pessoas e passa a sentir um pouco mais o que temos. Isso é o que dá para tirar do texto até o momento. De desejar um pouco menos o que não depende de nós e um pouco mais aquilo que de fato depende. Aqui está dizendo que a gente deve se preocupar com aquilo que está sob nosso controle e aquilo que a gente não controla deixa para lá. Sugere o filósofo francês André Comte Sponville. Sem dúvida, isso já é um ótimo começo. A descoberta da falta. Saber que existe esse vazio interno pode se tornar uma descoberta fascinante. Olha só. Saber que existe esse vazio interno pode ser uma descoberta fascinante por conta disso. A gente já não vai mais em busca de pessoas e coisas para supri-lo. A gente diminui nossas expectativas, regula, sabendo que esse vazio existencial é compartilhado por todos e insaciável. Amar um pouco mais. Olha só, a lógica é simples. Se espero conseguir algo, é porque me falta alguma coisa, certo? Portanto, a esperança primordial, aquela que alicerça todas as outras esperanças que habitam no nosso coração, é nossa vontade de conseguir preencher esse vazio que nos consome. Por isso mesmo os estoicos desconfiavam muito dela. Esperar um pouco menos, amar um pouco mais. Propunha essa antiga corrente de filosofia da Grécia. Esse pensamento aqui é muito estoico. Desejar um pouco menos o que não depende da gente e um pouco mais aquilo que de fato depende. É um pensamento estoico que trata da gente se manter em paz, se manter são. Aí eu entraria um pouco mais na filosofia, ficaria um pouco embaraçado. Mas está dizendo que o fato da gente desejar alguma coisa que não temos faz a gente sofrer. Então, esperar no sentido de esperança, de ter esperança, pode ser prejudicial para a gente. Ter sempre esperança naquilo, de que isso vai acontecer ou aquilo. E amar um pouco mais o que a gente já tem, isso sim pode ser legal. Vamos responder as questões. O objetivo principal do texto 2 é revelar que os filósofos gregos sabiam de tudo da vida humana. Embora eles sabiam desse problema há muito tempo,
Não podemos concluir isso. Onde é do texto aqui que você vai concluir essa afirmação que está contida na alternativa A? Não tem como. Argumentar que o homem pode tirar proveito do vazio existencial. Essa foi a ideia principal que a gente discutiu aqui. Ao você descobrir o vazio existencial que habita em todos nós, você descobre que não é apenas você que sente isso e sabe que isso é estudado desde a humanidade, desde o começo dos primórdios do pensamento humano, lá com os filósofos gregos. E a gente pode sim tirar proveito, a gente pode viver mais agora, amar mais agora e esperar menos, ter menos desejos, regular as nossas expectativas, para que assim não ficamos frustrados ou sempre infelizes em achar que aquilo ou aquela pessoa pode um dia suprir o nosso vazio existencial. Então essa aqui está mais provável para ser certa. Dizer que os homens, os seres humanos são bons por natureza, o texto não trata em nenhum momento disso. Demonstrar que o sentimento de culpa atrasa a vida das pessoas? Não falou de sentimento de culpa, muito menos que atrasa a vida das pessoas. Então vamos ficar com a alternativa B. A questão 7 pede que a gente julgue, de acordo com a mitologia grega, o que impulsiona as ações, os planos e os sonhos do homem é... Vamos lá buscar no texto? Vamos lá. Eu lembro que eu marquei. Sabiamente os gregos colocavam a carência como origem de tudo o que desejamos na vida. Para eles, esse gosto de escassez, de insuficiência, de insatisfação é a grande faísca que dá a partir das nossas ações, planos e sonhos. Perceba que daqui já é possível se extrair aquela coisa boa em conhecermos o nosso vazio. Esse é o pensamento dos gregos. Agora vamos voltar lá para a questão, ver mais uma vez o que é que ela pede. O que impulsiona as ações, os planos e os sonhos do homem é? Vamos ver, a mãe? Nada a ver. Alívio? Não. Carência? Sim, é disso que estamos falando. Coração? Não. Vamos só confirmar lá. Colocavam a carência como origem de tudo que desejamos na vida. Para eles, esse gosto de escassez, insuficiência e insatisfação é a grande faísca da vida que dá partida às nossas ações, planos e sonhos. Então, a carência é que vai dar a nossa faísca para nossas ações, os planos e os sonhos do homem. Essa questão ela é bem simples e ela nem está pedindo o modo de formação das palavras, porque tem aquele processo de formação das palavras que é por aglutinação, justaposição e etc. Ele nem está pedindo essa classificação, está apenas pedindo para você denominar a estrutura que forma a palavra indefinível. Vamos dar uma relembrada. Eu peço o bizu desse, e eu peço que você observe, é nessas palavras, o prefixo e o sufixo. Lembre-se sempre que o essa nomenclatura, ela sempre quer dizer, ela sempre significa aquilo que vem antes. É o pré-natal, é o quê? É o tratamento que acontece antes do nascimento da criança. Pré-vestibular é o cursinho preparatório para o vestibular, que logicamente acontece antes do vestibular ser aplicado. Então a palavra pré sempre vem antes. Então, prefixo das palavras vem sempre primeiro e o sufixo vai vir antes. Você decorar apenas isso já dá para resolver muitas coisas sobre o processo de formação das palavras. Agora, uma coisa interessante é que a raiz da palavra ela é a que dá todo o sentido da palavra ser. Perceba que aqui na alternativa o in e o veu, eles sozinhos não têm sentido nenhum. Mas se eu pegar o núcleo aqui e puder deduzir, definir, eu já tenho uma pequena ideia do que essa palavra pode vir a ser. Então é chamado núcleo ou raiz. E seguindo essa lógica, a gente mata essa questão bem fácil. Perceba,
a palavra que vai formar o processo que está formando a palavra indefinível, ele pegou a palavra definir, juntou com o prefixo in e somou com o sufixo ível, e formou a palavra indefinível. A questão basicamente está pedindo apenas para dizermos a classificação correta de cada estrutura separada. Então, o in vai ficar como prefixo, definir vai ficar como a raiz e o ível vai ficar como sufixo, ok? Temos aqui como alternativa a questão A. Perceba que nas outras alternativas está tudo trocado. Prefixo por último é errado. Prefixo vem sempre antes. Inde está errado, porque aqui já está pegando um pouco da raiz e pegando o prefixo in. Perceba que o prefixo in ele é usado em várias outras palavras, tudo bem? Como incompreensível, inestimável, indisposto. Perceba que o in ele é bem comum na prefixação das palavras, que geralmente dá aquela ideia de negação da palavra. Errado e véu errado, não, totalmente errado. Inde, raiz, errado. O in a gente já viu que ele é um prefixo, basicamente. Finir, sufixo, completamente errado também. E véu, raiz, completamente errado. Geralmente, no processo de formação de palavra, o prefixo a palavra pode ser formada pelo prefixo, mais pela raiz, também conhecida por radical, e mais o sufixo. Isso é quando a gente tem um processo de formação de palavras simples. Geralmente acontece isso. Mas às vezes pode vir só a raiz mais o sufixo. Às vezes pode vir só o prefixo mais a raiz. E assim por diante. Pode vir só a raiz também. Ok? Questão 9. Analise as seguintes frases tiradas do texto 2. A atriz Isis Valverde desabafou. Diz a professora de mitologia Lenice Hartmann. Sugere o filósofo francês André Comte-Sponville. Com base na estrutura sintática das frases, é correto dizer que há sujeito em. Pessoal, vou dar uma dica super interessante para você encontrar tanto o sujeito como o predicado de qualquer oração, ok? Vamos lá. A atriz Isis Valverde desabafou. Eu vou dar aqui a primeira dica, é que toda vez que você for responder questões de português, você tem que primeiramente marcar o verbo. O verbo é que vai nos dar todos os guias para a resolução da questão de gramática que está pedindo, seja lá qualquer coisa for, porque tudo gira em torno do verbo. Diz a professora de mitologia Hartmann. Sugere o filósofo francês André Comte-Sponville. Para encontrar o sujeito de qualquer oração, você primeiro tem que identificar os verbos e fazer a pergunta. Para identificar o sujeito, você faz a pergunta. Quem é que? A resposta dessa pergunta vai ser o sujeito. Perceba que é quem. Vamos lá identificar os sujeitos dessa oração? Geralmente, perceba que os verbos vão nos ajudar bastante. Primeira frase. Quem é que? Aí você coloca o verbo de ação. Desabafou, da primeira frase. Vamos lá fazer a pergunta de novo. Montar a pergunta da frase 2. Diz... Não, desculpa. Quem é que? Qual é o verbo da frase 2? Diz. Quem é que?
Qual o verbo da frase 3? Sugere. Agora vamos responder estas perguntas. Perceba como a questão vai se esclarecer para nós. Quem é que desabafou? Vamos ver. A atriz Isis Valverde. Então, ela é nosso sujeito da oração, ok? Segunda pergunta. Quem é que diz? Quem diz é a professora de mitologia Elaine Hortman. Essa parte é o nosso sujeito da oração. Terceira pergunta. Quem é que sugere? Quem sugere é o filósofo francês André Comte-Sponville. Então, em todas as 3 frases temos sujeito. Então, vamos marcar a alternativa D. Agora, como bônus, eu vou aqui, como já que estamos no assunto, para descobrir o predicado de uma oração, ao invés de você fazer a pergunta quem é que, você faz a pergunta que é que. E a resposta vai ser o predicado. A definição do predicado é aquilo que se diz sobre o sujeito. Perceba que a atriz Isis Valverde desabafou. O que foi que a atriz Isis Valverde fez? Ela desabafou. Então, o nosso predicado, ele vai estar sendo o verbo. Ela desabafou. O que é que a atriz Isis Valverde fez? Desabafou. O que é que a professora de mitologia Elaine Hortman diz? Perceba que quem diz algo. Então, esse predicado está incompleto, não está na oração. Sugere o filósofo francês. O que é que sugere o filósofo francês? Então, o que ele sugere, ou o que ela desabafou, ou o que a professora diz, vai ser o nosso predicado, ok? Que é que para descobrir o predicado e quem é que para descobrir o sujeito de qualquer oração, pessoal. Questão 10. Sobre as vírgulas empregadas na frase. Na mitologia grega, a mãe de Eros, o desejo, é a penúria, a falta. Linha 71 a 73. É correto afirmar-se que a primeira isola uma oração. Errado, porque aqui, onde a vírgula vem, vírgula 1, vírgula 2, vírgula 3, vírgula 4. Até onde a vírgula 1 vem, não há verbo. E se não há verbo, não há oração. B. Há uma oração? Não, exclui também. C. A primeira isola uma expressão adverbial. De fato, trata-se de uma expressão ou locução adverbial, uma vez que o na está no sentido de localizar, local. Está lá na mitologia grega. O na, ele é composto pela preposição em mais o prefixo a. E esse prefixo a é chamado pela mitologia grega, porque mitologia está no feminino. Então, em mais a resulta no na, que dá a ideia de localidade. Então, trata-se sim de uma expressão adverbial de local. A segunda e a terceira isolam um aposto. Vamos ver. A segunda isola a mãe de Eros e a terceira isola o desejo. A mãe de Eros, o desejo, é a penúria, a falta. Perceba que trata-se de um aposto. A gente faz o seguinte teste. Quando que é um aposto? Quando você apaga eles, vamos botar aqui uma coisa 100%. Quando você apaga eles, é possível dar sentido à frase ainda, quando você ignora eles. Vamos ver. Na mitologia grega, a mãe de Eros, o desejo, é a penúria, a falta. Então, vamos ver aqui, ó. Se a gente apagar isso, é para a frase em seu contexto estar com todo o sentido do mundo. Porque o aposto trata-se apenas de informações adicionais. Vamos fazer o teste.
Na mitologia grega é a penúria, a falta. Agora vamos lá no texto ver se essa frase que a gente disse é a penúria. Na mitologia grega é a penúria, a falta. Vamos ver se faz sentido lá no texto, na linha 71 e 73, a 73. Vamos ver. Tá aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui. Essa quase indefinível sensação de necessidade e carência foi descrita pela filosofia, pela psicologia, pela literatura. Para alguns, ela é intensa. Para outros, apresenta-se menos profundamente e com mais raridade. Porém, uma vez ou outra na vida, nos encontramos com esse sentimento inequívoco de falta que nem conseguimos definir direito o que é. Na mitologia grega, é a penúria, a falta. Perceba que dentro do contexto, essas palavras, a mãe de Eros, o desejo, no caso, a mãe de Eros sendo sinônimo de desejo, se tirar ela, vai dar todo sentido também ao contexto. Está dizendo apenas que na mitologia grega, essa falta de que sentimos, essa falta de algo que sentimos, e não conseguimos definir, é a penúria, a falta. Entendeu, pessoal? Então, trata-se de um aposto porque, eliminando esses termos, a palavra ainda assim guarda todo o seu sentido. Então, sim, a segunda e a terceira vírgula isola um aposto. E a quarta isola outro aposto.